Especialidade clínica e cirurgia, endodontia, tratamento de canal, exodontia, raio-x, prótese, implante e restaurações estéticas. Atendendo às terças e sextas-feiras, pela manhã em Mirandiba e segunda-feira em Serra Talhada. Em Mirandiba estamos localizados à Rua João Barbosa, número 65 Centro. Em Serra Talhada estamos localizados à Rua Padre Ferraz, 50 Centro. Fone 87 99600 1014. Quer comer um pão de qualidade e quentinho? Venha para a Padaria São João. Trabalhamos com ótimos preços para encomendas e revendas. Prezamos pela qualidade e confiança. Venha para a Padaria São João, que estamos abertos até os domingos. E tenha seu pão de cada dia. Estamos localizados na Rua João Nunes de Carvalho, número 127, Coab, Mirandiba, Pernambuco. Próxima à Casa de Leônidas. Organização Cedivan. Fone 99824 9856. Muito bem, meus amados, graça e paz, estamos de volta aqui mais uma vez, Pastor Sebastião, para mais um momento de bate-papo com você, mas levando uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E temos aí um tema a ser abordado nesta noite. Queremos parabenizar você que está fazendo data nova, ou fez data nova nesse dia de hoje. Deus te abençoe ricamente a sua vida. Quero abraçar você que se encontra com a gente aqui na cidade de Mirandiba, você que está em qualquer parte do país, do Brasil, no estado de Pernambuco, nosso muito obrigado. A você também de Carnalveira da Penha, temos lá uma boa audiência, Salgueiro, Carnaíba, Afogados, Serra Talhada. Então, nosso agradecimento a vocês. E Floresta também, Salgueiro, todo esse pessoal legal aí que está com a gente no nosso país e no mundo. Deus abençoe você e fique na nossa companhia, que com certeza você vai se alimentar espiritualmente. Pastor Sebastião, graça e paz. Lembrando que eu sou o pastor Inácio e aqui eu tenho a responsabilidade de ministrar na Igreja Batista Missionária, que fica aqui no centro da cidade, na Rua Tiburtino de Carvalho, número 163, no centro de Mirandiba. Uma igreja que ama você e a sua família. E lembrando que já estamos de volta com a nossa programação nas quinta-feiras, 19h30, e nos domingos, às 19h30, de acordo aí com os decretos legais. Não é? Então, pastor Sebastião, graças e paz. Amém. A paz do Senhor para todos vocês, irmãos, ouvintes, né, desta live. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, né? Eu sou o presbítero Sebastião da Igreja Pentecostal Fé na Palavra, aonde estou na oportunidade, juntamente com o nosso querido pastor Inácio, ministrarmos a palavra de Deus, né? É um mandamento nós pregarmos a palavra, ensinarmos a palavra, e nesta noite maravilhosa que o Senhor preparou, estamos aqui para nós falarmos, pregarmos a palavra de Deus. E é um tema importante, né, que desse tema fazendo já uma pergunta, Deus se arrepende-se, né? E os irmãos ficam aí curiosos, é bom a gente ser curioso acerca das coisas de Deus, né? Fica aí na curiosidade, estaremos aqui pregando, abordando esse tema, esclarecendo para os nossos queridos, né? Se Deus se arrepende ou se não se arrepende. E aí o nosso irmão pastor Inácio vai dar início, né, nesse tema, e com certeza Deus vai falar ao seu coração. E aproveitando a oportunidade, eu quero mandar graça e a paz para minha esposa, meus filhos, né? Toda a igreja Fé na Palavra, os demais irmãos das outras denominações, que Deus abençoe. E todos vocês que estão sintonizados, assistindo através do Face, da rádio, né, do Instagram, que Deus venha abençoar, né? O pastor mandando a paz aí para os irmãos das cidades circunvizinhas, né, aqui de Mirandiba,
e com certeza em todo o Brasil e até o mundo, pessoas nos assistindo, né? Sempre tem pessoas lá em Mato Grosso, a minha parentela, né? Pessoas em São Paulo e assim por todos os lugares. Então Deus abençoe, fique na expectativa, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, inclusive, esse versículo, ele é um tanto quanto bem profundo, a questão dessa palavra dentro da teologia e da maneira da colocação verbal, na qual nós encontramos dois textos na palavra de Deus e outros textos também, mas que vão dar uma base assim para nossa conversa nessa noite. E aí eu pergunto ao pastor, e o senhor volta para mim, a gente vai ler o texto da palavra de Deus. Na sua opinião, Deus se arrepende? Eu queria deixar assim um suspenso para o final, né? Mas realmente, dependendo da forma, né? Eu creio que Deus ele se arrepende quando ele acha e vê um coração arrependido, a forma que a pessoa realmente se coloca diante de Deus, buscando o perdão, se arrependendo de coração, porque nós temos base bíblica, né? Eu tenho uma base lá em Isaías 38, se me falha a memória, aonde a Bíblia diz que Isaías, né, o próprio Isaías, o profeta, Deus fala para que ele fosse até o rei Ezequias e ali dissesse a ele que daquela enfermidade do seu leito, ali da sua cama, ele não desceria mais, mas certamente morreria. E quando o profeta vai saindo, né, eu só respondendo, mas vamos mais profundo, a Bíblia diz que o Senhor brada, né, novamente para o profeta, para ele voltar. E quando ele volta, a mensagem que Isaías, o profeta, passa para o rei Ezequias era que Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Então é nessa parte aí que a gente observamos que, dependendo da humilhação do homem diante de Deus, né, dependendo do ato, eu creio que Deus ele se arrepende sim do mal que tentaria fazer contra uma pessoa ou contra uma nação, né? Nós vemos essa passagem, por exemplo, no livro do Gênesis capítulo 6, e aí eu tenho uma base justamente acerca da corrupção moral, da situação da humanidade, e quando ele chega para Noé e daquela determinação, mas nesse sentido aqui da palavra de Deus, no versículo, capítulo 6 do livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 6, diz então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Então nós vemos aqui nesse texto, quando acerca da criação do homem, ou seja, precisamente nesse sentido aqui da palavra de Deus, é uma questão da força, essa palavra, que Deus se arrepende. E aí nós vamos ver um outro texto que a palavra diz que Deus não se arrepende, porque não é homem nem filho do homem, para que venha se arrepender. E muitas pessoas pensam que há uma contradição, mas não há uma contradição. O sentido dessa palavra no original, a Bíblia, no grego, o sentido é justamente pesar. É um peso que Deus sentiu justamente na obra da criação, no que Deus fez. E essa maneira é uma maneira, como na transliteração da palavra, aqueles que escreveram a Bíblia, a palavra que eles acharam para colocar nesse momento seria arrependimento. Mas a questão justamente não é arrependimento, era o entristecimento. Deus se entristeceu com a obra da sua criação, da maneira como ele fez, e aí a situação da obra dele não está glorificando o seu nome, e o seu propósito, claro que a gente reconhece também o livre-arbítrio, né, que Deus deu ao homem,
E nesse livre-arbítrio o homem, entendeu, abusou da glória de Deus, no sentido de perder o alvo. O homem desviou-se do alvo, entendeu, de servir ao Senhor, se voltando para a sua própria, seu próprio coração. Então esse texto diz que, e aí se pergunta, Deus se arrepende de quê? Da criação do homem. Mas não é arrependimento como nós nos arrependemos dos nossos pecados, no sentido de ter se entristecido, a tristeza que bateu no seu coração. Aí ele se pergunta, mas Deus não sabia que o homem ia pecar, ia cair? Claro que Deus sabia disso tudo, porque se Deus não soubesse, não era Deus, né? Ele sabia de tudo isso na sua presciência, ele sabia da situação do homem, mas ele deixou o homem à vontade. E o que nós chamamos de livre-arbítrio dado ao homem, que é a liberdade de escolha, de você escolher o bem ou escolher o mal. Então, nesse caso da queda do homem, quando ele se corrompeu, foi justamente por escolher o mal, abandonar a glória de Deus, porque imagina a situação do homem na criação, como Deus criou esse homem, como onde ele estava, e aí de repente cair na tentação. Então Deus se entristeceu profundamente com a situação. Não é que ele tenha se arrependido como nós nos arrependemos dos nossos pecados, como nós somos humanos. Não, o arrependimento de Deus foi diferente. Foi a tristeza na obra da criação, e precisamente na obra-prima, que seria o ser humano que Deus fez para adorá-lo, e ele se desviou da presença do Senhor, caindo no abismo. E aí nós vamos falar acerca do amor de Deus lá na frente, para resgatar esse homem novamente, e também dos seus decretos. Quando Deus decreta, está decretado, não é? E aí a gente vai ver dentro dos atributos morais de Deus. E aí como o senhor vê? Então, aí nós observamos que a colocação que o Senhor fez, realmente, em relação a Deus se arrependesse ou não, eu vejo como uma condição também em relação, tipo, nós vemos que quando Deus fala com o profeta Jeremias, pede para ele descer à casa do oleiro, que lá mostraria, né, a obra. E quando chega no versículo de número 7, Jeremias 18, versículo de número 7, diz que no momento que Deus falar contra uma nação, contra um reino, que ia abençoar, se a tal nação não fizesse por onde, né, de ficar na posição, né, na dispensação de Deus, na perseverança, porque tem isso, né, a Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Você vai ver isso em Mateus 24 e 13. Então a perseverança, ela é algo que realmente também ajuda, né? Deus vai observando, mesmo na sua onisciência, mas Deus, ele observa o homem, a forma do homem agir. Então lá em Jeremias, como eu citei, 18 e 7, diz que no momento que Deus falar contra um reino, contra uma nação, se a tal nação se converter ao Senhor, mudar, né, ter um coração aquebrantado, e aí buscar o arrependimento realmente, ou seja, dar lugar para Deus trabalhar, Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Porém, diz no momento que ele falar a favor de um reino, de uma nação, se a qual não tiver nem aí, né, Deus, ele está vendo que ele não está achando um coração aquebrantado, né? Nós vemos isso em relação a Pedro e a Judas, né? Judas, quando ele trai o Senhor, ele nem tentou buscar, apelar, clamar a misericórdia de Deus, mas logo ele entrou em desespero. Mas a Bíblia diz que Pedro, quando ele nega o Senhor Jesus, diz que não conhecia, e depois que o galo canta, que ele lembra das palavras do Senhor, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. É claro que ali foi um arrependimento do próprio Pedro, né? Mas eu estou fazendo uma colocação
em que quando Deus ele promete que vai castigar, digamos assim, uma palavra mais popular para os ouvintes entender, e ali Deus começa a ver que a pessoa está arrependida, né? Por exemplo, nós como pais, nós pensamos em castigar um filho, muitas das vezes. Mas quando você vê o filho quebrantado ali, fazendo por onde, não praticando mais, chorando, ali a gente fica com o coração ali balançado em relação não castigar, mas aquele filho que nós estamos vendo que ele está arrependido. Quando alguém pratica alguma coisa, o filho pratica um erro, e ele chega para o pai e confessa: pai, eu sei que eu errei, eu fiz isso mesmo. É claro que a penalidade vai baixar, nós vamos se compadecer. Então, se nós como pais mal, né, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o nosso Deus, com certeza, o nosso Pai Celestial, quando Ele vê, observar um coração arrependido, né, aí Deus vai nos abençoar e se arrepender, na minha colocação, né, no meu pouco intelecto, que ele vai se arrepender do mal, porque ele viu que realmente a pessoa mudou o padrão de vida. Era aquela pessoa que tinha um coração duro, já está com o coração aquebrantado, e assim por diante, né, nós vemos que Deus, como eu falei, não lá na teologia que o pastor falou lá em Gênesis, né, sobre Adão, ou seja, sobre ali na geração de Noé, melhor dizendo, quando Deus ele se arrepende de ter havido feito o homem, ele destrói o homem, depois ele se arrependeu, né, no caso do pastor falou do pesar, de também, né, ter destruído o gênero, a raça humana. E aí eles tiveram uma oportunidade que eu creio que nós vamos chegar lá, que foi de dar oportunidade ao homem, né, de se chegar ao Senhor e nós termos uma vida abençoada e transformada na presença de Deus. Muito bem. Então, a gente pode ver também com relação aos decretos do Senhor. E como o irmão estava falando, no seu ponto de vista, a gente pode ver misericórdia. Deus, ele é misericordioso. E dentro da misericórdia do ser humano, e aí a gente vê também a questão dos decretos de Deus. Ele também é um Deus que os seus decretos são... Ele é fiel para cumprir, a sua palavra ela se cumpre a cada dia, dentro da sua fidelidade. E dentro justamente dessa misericórdia é que ele tem compaixão da humanidade. Teve e tem. Mas os seus decretos, ele cumpre com os seus decretos porque ele é fiel. Nesse ponto mesmo do Gênesis, como a gente vê ali da questão da nação da época do dilúvio, qual a finalidade foi de Noé pregar 90 anos? Porque aquela nação ela tinha se corrompido, aquela humanidade, a humanidade no geral, ela tinha se corrompeu, se perdeu na sua caminhada. Mas para que o Senhor não julgasse sem avisar, como também é a nação futura e o que nós estamos vivendo também, então ele levantou o homem dele, mensageiro dele, voz profética nos seus dias, para avisar aquele povo de um grande acontecimento, porque se o povo não se retratasse perante o Senhor, ele ia morrer. E a palavra é bem interessante, que esse texto traz também para o Novo Testamento, e que vem essa colocação também, assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. É bem parecido esses textos, né, um com o outro, e o que aconteceu na antiga aliança e também confirmado na nova aliança, confirmação assim na nova aliança. Então, mas o Senhor levantou um homem e ele pregou, anunciou. A nação zombou da voz profética daquele grande homem de Deus. Claro que Deus já sabia, na sua onisciência, que aquela nação ia ouvir. E ele deu tempo suficiente, né? Mas o povo não iria se retratar perante Deus. E a mensagem de Noé só alcançou a sua família. Nem toda a sua família, né? Somente a sua família próxima, família casa. Mas o decreto do Senhor foi determinado. Então, porque ele determinou e cumpriu com o seu decreto.
caiu chuva, choveu, e aquela geração pereceu se afogando nas águas naqueles dias. Então aí a gente vê a misericórdia de Deus para com a família, a gente vê também o decreto de Deus, e Deus avisando a uma nação de um acontecimento que ia acontecer e aconteceu. E hoje, por exemplo, nós transmitimos a palavra de Deus como porta-voz de Deus, profeta de anunciar as profecias sagradas já anunciadas, escritas na palavra, mas a maioria da humanidade não dá crédito. São poucos que acreditam, mas o decreto do Senhor, do cumprimento da sua palavra, vai acontecer no tempo certo. Não tem como fugir da grande realidade. Uma é a morte. Todos nós estamos andando de encontro a esse dia. Pós-morte, nós estamos andando de encontro com o quê? Com o julgamento, nos apresentarmos diante do soberano. E diante de Deus nós iremos receber recompensa ou não. E a recompensa é a vida eterna ou perdição eterna. Mas durante esse tempo de misericórdia de Deus, ele tem tido misericórdia de Deus. Não é que Deus tenha se arrependido, nem esteja arrependido como o nosso arrependimento. Porque o nosso arrependimento diante de Deus é diferente. Nosso arrependimento diante do Senhor é para nos retratarmos do nosso estado de pecado e de morte. Porque nós herdamos a morte por consequência do nosso pecado, da nossa desobediência. E da desobediência que herdamos dos nossos pais. Então, e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, ouvimos a palavra, pregamos a palavra, ensinamos a palavra, para que o ímpio se arrependa dos seus pecados e se retrate diante do Senhor. E aí a misericórdia do Senhor. Esse tempo todo, aí se pergunta, será que Deus vai se arrepender e lançar uma grande multidão no lago de fogo e enxofre? E aí? Claro que Deus está dando tempo para a multidão se retratar diante dele. Aquela nação que pereceu nas águas, Deus se arrependeu, Deus deu a oportunidade. A misericórdia do Senhor, ela esgota. Ela vai até um ponto de ele dizer, pronto, o decreto do Senhor agora será, porque a punição será, como é que se diz, plantada, executada, entendeu? Então, o que nós podemos ver com relação, mas Deus deu a oportunidade e o povo não reconhece, como está dando ainda hoje. Nós vemos no livro de Números, que é justamente esse texto que ele fala, que Deus não é homem, é diferente de nós. Claro que Deus tem sentimentos, não é? Sentimentos. Não como o nosso sentimento, mas ele tem o seu sentimento também. A gente vê isso na luz da palavra de Deus. E esse texto diz o seguinte, em Números 23, 19, nós citamos bem, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aí está. O arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento, é no sentido quando escreveram a Bíblia, colocaram essa palavra justamente, que não é uma palavra bem colocada. No sentido da colocação, justamente, que deveria ser de acordo com os originais, seria tristeza no coração de Deus. Seria justamente essa maneira de pensar e essa maneira justamente que Deus se entristeceu. Por outro lado, nós vemos também, nesse sentido, o amor de Deus. Porque aí nós podemos pensar no que está lá em Coríntios capítulo 3, versículo 6, porque a palavra diz que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, e a gente vê Deus sofrendo nesse sentido também, e que Ele enviou o seu Filho, e a gente vê, eu imagino, Deus não tem prazer, entendeu? Que os homens se percam. Ele não tem prazer, a gente vê na palavra de Deus. Mas o homem que não procura Deus e procura andar no caminho da perdição. E aí, pastor? Nós estamos aqui nessa noite, né, para transmitirmos, né, a palavra do Senhor. E, na verdade, assim, não nos preparamos para um debate, que na verdade não é um debate. Mas, o pastor, na sua experiência, né, eu quero só fazer uma pergunta para o pastor, no caso assim, é claro que nós estamos dialogando a palavra, né? Mas em relação, quando há um entristecimento, então nós já compreendemos que nisso há o que?
um sentimento, ou seja, de arrependimento. Porque quando a gente fica triste com alguma coisa, eu creio que a gente já é porque se arrependeu, ou seja, está vendo? Não que Deus diria e não cumpria, porque dando continuidade aí diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes diria Deus e não cumpriria, né? Então, nesse caso, é isso que eu entendo em relação à palavra do Senhor, que Deus, Ele não se arrepende quando Ele não encontra alguém arrependido, aquebrantado. No caso, como o pastor citou, né, em relação à misericórdia de Deus, aí nós lembramos do caso da grande cidade de Nínive, né? Onde diz que cerca de 100.000, né, pessoas, eles não discerniam, ou seja, viviam pecando na prática do pecado por não ter um conhecimento. Quando Deus ele convoca Jonas para ir lá pregoar na cidade de Nínive, nós vemos a Bíblia dizendo que o povo ele se arrependeu, é claro, o povo eles se arrependeram. Então Deus falou que ia destruir, a ponto do próprio Jonas, o profeta, sair fora da cidade depois de ter cumprido a sua missão, ele chegar e ficar esperando, contemplar a destruição ali da cidade. Como ele não viu, ele se entristeceu. É onde a Bíblia diz que Deus fez nascer, né, aquela rameira lá, lhe cobriu, e depois Deus permitiu que ali um germe desse na raiz daquela rameira lá onde ele estava, aquela árvore, para que morresse, e ele se lamentou porque ficou sendo castigado. E a Bíblia diz então que Deus fez aquela colocação que como então, se ele viu aquela rameira ali morrendo, que nasceu num dia, no outro morreu, como ele não poderia se compadecer, né, daquela multidão, daquela população imensa ali. Então nesse momento eu vejo Deus, né, dando uma oportunidade para que aquele povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. E foi isso que aconteceu, que a Bíblia diz então que o povo ali se arrependeram, com certeza mudaram, até o rei se arrependeu, né? Mesmo um cargo elevado, um nível elevado, se vestiu de saco ali, e houve um grande arrependimento e um grande mover das mãos de Deus, no caso que o povo deram lugar a Deus operar, como Deus dá lugar até hoje. Nós vemos tantas pessoas aí vivendo na prática do pecado, aprontando, pessoa matando, pessoa roubando, pessoa nas drogas, pessoa na bebida alcoólatra e tantas e outras coisas, na prostituição, na idolatria, mas Deus sempre ainda está de mãos estendidas, né? Porque lá em Isaías diz isso, 59, para salvar aqueles que der lugar a Ele, né? Então, na verdade, na minha colocação, né, eu creio que Deus, Ele não se arrepende quando Ele vê um povo cruel, um povo de coração duro, um povo que ali não dá lugar. Quando Deus convoca Noé para construir aquela arca, eu creio que além da família de Noé, se o povo tivesse adentrado naquela arca, Deus tinha dado a oportunidade de salvação e o povo teria sido salvo de quê? Do dilúvio naquela época. É bem interessante essa colocação, mas ela tem uma amplitude bem além. Veja bem, na sua onisciência, Deus já sabia que aquele povo não ia ouvir a voz do profeta. E por a arca seria justamente para as pessoas ouvirem a voz profética. E Deus já sabia a onisciência. Porque se Deus, entendeu, se ele sabendo que aquele multidão ia se converter, então a maneira certamente, do meu ponto de vista de ver, Deus não ia mandar fazer uma arca. Deus ia evitar a chuva. Porque na arca que Noé fez, não ia caber aquele mundo todo de pessoas naquela arca. Então, na sua onisciência, Deus já sabia que mandou a voz profética, levantou o homem de Deus para pregar, para conscientizar aquela nação, mas ele já sabia que aquele povo era de coração endurecido, que não ia se curvar diante da mensagem do Senhor. E por isso, ele fez aquela arca para a salvação da sua família
e os seus animais daquele tamanho